Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira edição do programa Explica Análise. Este programa tem a finalidade de trabalhar a psicanálise com as suas possíveis interfaces na contemporaneidade. Visa explicar a psicanálise, portanto, e não só a psicanálise, tá? Mas todo o contexto psicoterapêutico na relação com a psicanálise. E um recado: você que pensa fora da caixa pode ter um programa aqui no canal Psicanálise do Avesso. Depois façam contato comigo e vamos conversar a respeito. Bem, nesta edição inaugural, quero conversar um pouquinho sobre os princípios basilares da psicanálise, que são id, ego e superego. Inicialmente, Freud ele estruturou a mente humana, a psique, de um modo tripartite, mas não foi id, ego e superego, e sim inconsciente, pré-consciente, consciente. Posteriormente, ele adotou esta nova tripartite, esta nova estrutura tripartite, estrutura didática, para representar não mais a psique humana, mas o fenômeno humano, o ser humano em si. Então, numa visão não mais de o homem bipartido, partido entre mente e corpo, mas vendo o homem como um organismo, como uma totalidade. E é interessante observar essa questão do id, do ego e do superego. Há muita confusão a esse respeito. E é surpreendente como essa abordagem freudiana tem muito a ver com o que hoje a neurociência mostra para nós, demonstra. O que seriam id, ego e superego? Não são três coisas, não são distintas. Refere-se a uma evolução da própria maturação humana, desde o ventre. Id, que na verdade a melhor tradução é isso, se refere a uma coisa. Em alemão é ich. Então é algo que não se define, é uma pulsão. E refere-se a uma força, a uma pulsão primária, vinculada à fisiologia, ao desenvolvimento dos órgãos, à funcionalidade dos órgãos, à sensibilidade dos órgãos em relação aos estímulos. Então, Freud, no seu último trabalho, que seria um compêndio da psicanálise, colocando a psicanálise, explicando a psicanálise de uma maneira bastante científica, bastante fisiológica. Esse livro, Compêndio da Psicanálise, ele explica que o id, ele se inicia no ventre a partir de uma camada cortical. A camada cortical
é uma camada que cobre, é uma camada externa a um órgão. Ele cobre o órgão, ele protege o órgão, mas não tem somente essa função, mas também a função de absorver estímulos. E essa força, primeiramente, ou essencialmente fisiológica, para o desenvolvimento de todos os órgãos, que a gente pode chamar de hormé, seria o que os filósofos antigos, os antigos estoicos, chamavam de hormé. Ou seja, a palavra de onde vem? Hormônio. Então, seria aí uma combinação hormonal inicial na camada cortical do útero ali, na placenta, né, que reveste a placenta. O id seria isso, então é uma pulsão, é algo instintivo, é algo orgânico e que se refere ao desenvolvimento dos órgãos, mas Freud diz que com o desenvolvimento do feto, né, da criança, e principalmente após o nascimento, essa funcionalidade do id passa por uma transformação. É quando começa a se formar o eu. Né? A consciência começa a se formar a partir dos estímulos internos e externos. Né? Então, forma-se a consciência com a experiência à sua volta, né, do bebê. E essa experiência em conexão com o eu, que seria uma instância entre id e ego. É o que se forma, é o que vai se formando na relação, da relação de id com superego. Tá? O id, ele se forma a partir, o eu, ele se forma a partir do id e continua desenvolvendo-se na relação com o mundo externo e o próprio id, com o superego e o id. O eu seria, na verdade, uma espécie de tangenciamento entre superego e id. O eu é a instância da consciência daquilo que vem conosco, né, das nossas pulsões e do desejo em relação ao que está fora, das nossas experiências. Então tem um desejo, se é que a gente pode chamar de desejo, pulsional, que é aquele inconsciente que tem a ver com essa primitividade fisiológica, e o desejo consciente que vem das relações, né, do organismo com o meio, com o ambiente. Então, o eu é um tangenciamento de id e superego. Ele assimila essas duas instâncias, digamos assim. Nós temos sempre a relação entre superego, que se refere ao aprendizado, a relação com o externo, e o id, que é o herdado, aquilo que vem conosco, tudo aquilo que vem conosco a partir dessa força pulsional, desse desenvolvimento dos órgãos, né, que tomou lugar na psique, quando começou a se formar a consciência humana a partir das experiências sensoriais mnemônicas, desde o ventre. Tá? São as experiências sensoriais, aquilo que a gente sente. E por que mnemônica ou mnêmica? Porque nós lembramos dessas experiências. Mas essa lembrança não é uma lembrança consciente. Né? É lembrança a respeito de experiências sensoriais. Então, fala-se de uma memória corporal,
né, ou memória celular. Existe em nós essa memória, que tem muito a ver com as questões dos traumas, das compulsões, que em grande parte das vezes não sabemos a razão. Tem uma ligação com memórias corporais. Traumas de abuso, por exemplo, a gente percebe muito disso, com bastante facilidade. Uma pessoa que sofreu abuso na infância, que não tem nenhuma memória do ponto de vista consciente, a pessoa recalcou, ela tem detalhes comportamentais que revelam esse trauma. Às vezes, colocar a mão no joelho dessa pessoa, até na vida adulta, ou no ombro, enfim, a pessoa ela tem uma reação fora do comum. E algumas, inclusive, ficam com os olhos marejados e falam, não põe a mão em mim. O corpo lembra, ainda que a consciência não esteja lembrando. Ainda que a consciência tenha recalcado para que a pessoa continuasse a sua vida normalmente, né? Gerando uma linearidade de acontecimento, de experiências, e não ficar ali no trauma. Bom, detalhes a respeito do id, do ego e do superego você vai encontrar no curso que vamos iniciar sobre psicanálise, curso de formação em psicanálise. Então isso vai estar mastigadinho e muito mais, obviamente. É um curso que trabalha bastante com as interfaces da psicanálise na contemporaneidade. Mas a questão do eu, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, do eu e do superego, ele tem uma relação, e até mesmo do id, né? Porque sabe-se que o cérebro ele tem uma relação com a região ventral, né? Digamos assim. E essa camada cortical, ela transpassa, digamos assim, ou perpassa todos os órgãos. Cada órgão tem a camada cortical e no que se refere ao cérebro, ela tem uma relação direta com as questões da memória e do aprendizado em si, né? Porque está ali a funcionalidade de memórias e perspectividade, né? Ou seja, aquilo que veio e aquilo que virá, né? O planejar a vida tem a ver com a cognição, a questão da cognição. E, claro, não só essa camada cortical, mas o córtex frontal, parieto temporal, né? O hipocampo são regiões do cérebro que têm tudo a ver com a questão cognitiva, tá? Com aprendizado, com memória e aprendizado, ou seja, a relação de memória com as possibilidades na experiência para gerar um aprendizado, para inovar, inclusive, para criar. E então essa relação id, ego e superego tem a ver com hipocampo, com o córtex parieto temporal, né, o córtex frontal. Então hoje a gente prova a realidade dessas instâncias, se podemos chamar assim, psicanalíticas, que a gente percebe ali no nosso comportamento de recalcamento, os mecanismos de defesa, né? Então, no nosso curso, a gente vai falar a respeito dos mecanismos de defesa
a partir da concepção da psicanálise, na relação com as interfaces, principalmente com as neurociências. Tá? Isso tem toda a fundamentação no que hoje se demonstra de maneira neurocientífica. Então, id, ego e superego não é um desenrolar humano que uma instância, digamos assim, se sobrepõe à outra e elimina a outra. Não são fases que vão superando as anteriores. Né? Então, id, ego e superego permanecem em nós. Começa no útero materno e vai para a vida toda. Então, o eu seria uma espécie de pêndulo e as extremidades seriam id e superego. As pulsões, primeiramente orgânicas e, posteriormente, psíquicas, não propriamente psíquicas, mas com uma natureza cingida entre organismo, fisiologia e psique. Ou seja, o aspecto linguístico, o aspecto cognitivo. Então, o eu ele seria um pêndulo entre as pulsões e as regras sociais, aquilo que se aprende. Então, agiríamos mais de maneira orgânica, fisiológica, mais segundo as paixões ou mais segundo as imposições ou o aprendizado social. O eu, ele é, então, esse pêndulo que busca o equilíbrio, que busca o centro. Ora oscila mais para o id, ora mais para o superego, ora mais para as pulsões, para o fisiológico, para o animal, digamos assim, ora mais para o social, as convenções sociais. Então, a gente pode, inclusive, fazer um paralelo com a filosofia, principalmente Nietzsche. O id seria aquilo que Nietzsche chamou de o Deus, agora não estou me recordando, Dionísio, né? É o dionisíaco. Id é o dionisíaco e superego é o apolíneo em nós. Apolo Dionísio e Apolo. Dionísio é o deus das paixões humanas. E Apolo é o deus da beleza, das artes, da literatura, né, da música, ou seja, aquilo que a gente aprende na vida social. Então a gente tem o lado animal, fisiológico, e o lado social, né, que a linguagem fez desenvolver cada vez mais em nós. E a consciência humana seria essa busca de equilibrar o dionisíaco, que há de dionisíaco em nós, ou seja, o isso, o id, e o superego, que representa as nossas relações na sociedade. Tanto para que não sejamos massacrados pelas imposições sociais, né, coordenados plenamente pelas coisas externas, perdendo a vitalidade do apolíneo, né, do id, essas pulsões, mas buscando também que as pulsões não nos domine a ponto de nos destruir em uma natureza tão animalesca. Então, a psicanálise ela fala desse equilíbrio na maturação do ser humano desde a sua vida intrauterina. Tá? Espero que eu tenha conseguido fazer com que você
entenda melhor essa questão de id, ego e superego, e de maneira muito detalhada, muito rica. Essa questão está em nosso material digitalizado. Estamos preparando videoaulas e também teremos encontros online, né, para que a gente converse a respeito de todos os temas que a gente estiver tratando. Nosso curso será um curso interativo, tá? Para uma formação em uma psicanálise viva, como deve ser toda a ciência. Ela não pode ser engessada, prontinha, colocada numa caixa para entregar ao estudante. É necessário que o estudante esteja ativamente construindo essa ciência no seu processo de aprendizado. Uma ciência, ela não para. Teorias científicas são prontinhas, mas o encontro das teorias vão fazendo, né? Esse encontro vai fazendo que uma ciência vá se desenvolvendo. Uma ciência tem começo, mas não tem fim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês comentem, compartilhem e principalmente que vocês deixem o like e se inscreva em nosso canal. A gente se encontra